Eu sou a Josefine Bourgois, sou diretora executiva do Instituto Olga Rabinovich, que é mantenedor do projeto Paradiso, que é uma iniciativa filantrópica de apoio aos talentos do audiovisual brasileiro. Eu estou aqui em companhia do Leonardo Meck, produtor, e da Beatriz Feiner, diretora roteirista. E hoje a gente vai falar, então, desse novo projeto, enfim, dessa publicação, Show Me the Fund, que é uma iniciativa de 3 instituições, né, assim, do Projeto Paradiso, em parceria com o Abrave e o Cinema do Brasil. Vou contar um pouco o que é, e aí a gente já vai, então, depois ouvir os comentários e as vivências dos nossos convidados, que têm uma ampla trajetória internacional. A gente vai contar um pouco mais sobre cada um deles e o que eles podem nos contar desses fundos, o que eles aportam, o que são os desafios. Então, o Show Me the Fund, ele nasceu com essa ideia de ser uma ferramenta prática que ajude os produtores e outros players, em outros momentos até, a buscar oportunidades enfim, de financiamento internacional no momento que financiamentos nacionais e locais estão sendo mais escassos. Eu não vou fazer aqui nenhum comentário sobre isso, né, de outra natureza, mas estamos vendo realmente um desafio cada vez maior em conseguir, né, editais que não estão saindo, enfim, recursos ficando ameaçados. E isso nasceu então de uma vontade dessas associações de classe, da Brave e do Cinema do Brasil, de tentar ajudar neste momento de várias crises, né? Crise dentro da crise, né? Da gente tentar oferecer algo realmente que possa, né, ajudar a encontrar alternativas. Então, quando nos procuraram com essa ideia, acho que fico muito feliz, e a gente chamou um parceiro, que é a Latam. A Latam é um grupo de jornalistas especialistas em audiovisual que produz uma série de conteúdos excelentes. Se você já não assina a newsletter da Latam, Latam Cinema, você precisa assinar, porque todo mês sai todas as convocatórias de todos os labs e festivais voltados aos profissionais da América Latina. Então, eles têm esse recorte muito interessante e eles trazem muita informação sobre a indústria para os players latino-americanos. E aí, a gente acha que eles têm essa competência já acumulada e a gente trouxe eles para dentro do projeto. E aí nasceu, então, o Show Me the Fund, que é uma compilação de 50 fundos internacionais abertos para a participação de brasileiros, que seja na condição de proponente único ou em coprodução com outros países, e voltados tanto a obras de ficção longas ou documentários, quer dizer, longas ou de ficção ou documentários, quanto a episódicos. A gente também buscou, que foi um pouco a ideia também, né? A gente aqui vai falar de alguns usual suspects, né, do Robert Bowles, de fundos que a gente conhece mais por aqui, porque a gente tem grandes filmes que passaram por lá, inclusive algumas pessoas que estão aqui conosco hoje, mas a ideia era um pouco ampliar, ou seja, o que mais tem em outros territórios, talvez menos explorados, outros formatos, iniciativas assim mais de cunho privado, né? Então a gente procurou realmente expandir um pouco esse panorama dos fundos que podem apoiar um projeto brasileiro. Então, no final, a gente tem uma pesquisa de 50 fundos que a gente apresenta de maneira muito didática, em fichas, que são publicadas em volumes de 10 fundos por vez. A gente lançou esse Show Me the Fund, a primeira edição dele,
faz 15 dias, também numa live. A gente sempre tenta trazer, então, para conversar, produtores, ou, enfim, diretores roteiristas, que têm tido essa vivência, essa experiência, para comentar. E agora, então, nesta ocasião, graças ao Frapa, que eu vou aqui agradecer imensamente, um grande parceiro do Projeto Paradiso, enfim, um grupo de pessoas que a gente admira muito, pelo que fazem incansavelmente, e esse ano se reinventaram no formato online, e está sendo um sucesso, parabéns. Esta live, então, é porque estamos lançando agora o segundo volume disso. Como que eu faço para acessar o Show Me the Fund? O Show Me the Fund está disponível no site showmethefund.co. Vai aparecer lá para vocês, eu tenho certeza, em algum lugar alguém vai colocar isso. A ideia é que esse material é inteiramente gratuito, obviamente, e que ele deve circular. Então, a única coisa é que quando você acessa o site, tem que se cadastrar para receber o PDF. Hoje, agora mesmo, ou daqui a pouco, vai entrar ao ar o segundo volume, já está disponível o primeiro. Ou seja, já tem 20 fundos. E eles são muito diversos, como eu falei. Eu vou mostrar para vocês, que vocês devem estar super curiosos, eu vou mostrar para vocês a cara dessa publicação, só para a gente aqui falar de uma coisa mais interessante, que vocês vão poder aqui ver. Botar em... Achei. Pronto. O Show Me the Fund, então, é isso, né? Como eu falei, segunda edição. A ideia é que seja um material muito prático, então ele começa sempre com uma ficha do como usar, e tudo funciona com ícones, tags, enfim, de maneira a ser uma leitura rápida, onde o produtor ou quem for interessado já vai entender imediatamente se esse fundo é para ele ou não. Se ele é de ficção documentário, se ele tem, por exemplo, algum público específico, ele é para mulheres, ele é para primeiro filme, isso também colocamos aí, quantas edições teve, quem pode aplicar. Então, nessa segunda edição que estou mostrando agora, por exemplo, o de Doha, que é um fundo muito interessante, que é voltado à pós-produção, então aí você vai ver a stage, né? O material é todo em inglês, você vai ver em que estágio você pode aplicar. E uma coisa legal que a gente conseguiu fazer é trazer na caixinha laranja observações sobre se esse fundo já foi usado por projetos brasileiros e quais. Ou seja, o que é a relação desse fundo com o Brasil? Conhecem o Brasil? Quem que já participou? Por exemplo, o Sorfund aqui conta da participação, da seleção do Divino Amor, no filme do Gabriel Mascaro, que foi um dos contemplados pelo fundo Sorfund, um fundo da Noruega, que é muito interessante, ele traz uma série de vantagens, poucas amarras, enfim, a gente vai falar sobre isso, a Beatriz vai também contar um pouco, a gente estava falando sobre isso quando a gente estava se preparando para cá. Então, isso. Então, é uma ficha muito simples, uma informação básica sobre o fundo, para você ter um primeiro contato, para saber se isso tem a ver com o seu projeto. Obviamente, depois do trabalho vai ser de você, produtor, entrar lá no site e ver exatamente, né, o que precisa submeter, etc. Ou seja, não, a gente aqui só apresenta um pouco uma porta, né, uma janela, depois tem que entrar lá e fazer a sua mágica. A gente espera que esse material seja realmente útil. A gente também espera que esse material ele possa ser enriquecido ao longo do tempo, com sugestões, dicas, adições que podem surgir de vocês, produtores, que sabem coisas que a gente não sabe, que não estavam no nosso radar. Então, pelo site, vocês podem também mandar sugestões de fundos e oportunidades interessantes que a gente pode ter deixado passar. Então, é isso. Acho que falei bastante já. Eu vou, então, agora passar um pouco a palavra. Vocês podem, só uma coisa, fazer perguntas pelo Facebook. A gente vai recebê-las todas. E a ideia é que aqui seja uma conversa muito informal e aberta, onde as suas perguntas vão ser respondidas pelo Leonardo e pela Beatriz. Então, agora, eu vou passar a palavra e só falar um pouquinho de quem são nossos convidados, porque estão aqui. O Leonardo Mack, acho que, enfim, vocês devem conhecer, muitos de vocês, porque é um grande produtor brasileiro e alguém que já tem trilhado esse caminho muito das coproduções internacionais e do financiamento internacional também, e com reconhecimento internacional em festivais, etc. Então, é uma honra tê-lo aqui. Eu acho que tem muito a agregar à luz dessa experiência dele. E ele tem vários filmes
um reconhecimento importante. Um deles, inclusive, ele é coprodutor do filme da Beatriz, Los Silêncios, que estreou em Cannes, na Quinzaine des Réalisateurs. Ele também é produtor do filme da Maia Darim, A Febre, que esteve em Locarno, Toronto, Biarritz, enfim, grandes festivais. E também o filme da Marina Meliandi, O Mormaço, que é um filme que ganhou o Hubert Bals, o Fundo Hubert Bals, em 2013. Então, a Beatriz, diretora roteirista do filme Los Silêncios, entre outros, filme que teve uma trajetória internacional de muito sucesso também, como eu falei, estreou na Quinzaine des Réalisateurs em Cannes, e ganhou o Fundo Cinéma du Monde, né, que é um fundo francês, além de outros. Então, acho que a primeira coisa é vocês nos contarem, talvez, um pouco dessa sua vivência, trajetória em relação a esses fundos que vocês tiveram como experiência positiva, e até podem contar de coisas também não tão positivas. A gente estava até brincando, Léo, né, que você, no primeiro volume, acho que não sei se tem um fundo que você não aplicou, né, você ganhou vários do primeiro volume, e o segundo volume já traz fundos que você conhece, enfim, teve menos participação, mas já consegue dar esse olhar bem abrangente sobre essas oportunidades. Então, passar a palavra para você, talvez começando pelo Léo, como produtor. A gente também aqui, a gente sabe que tem uma audiência de diretores e roteiristas, por ser aqui com o Frapa, e nesse volume, vocês vão ver, e nos dois, tem muitos fundos voltados à etapa de desenvolvimento. E acho assim legal, depois a Beatriz também comentar um pouco o que é isso, como que é trabalhar desenvolvimento com ajuda internacional e como que isso impacta o resto da trajetória do filme, se você já ganha isso nessa etapa. Então, sei lá, começa você, Léo, então passar para você. Obrigada de novo pela presença. Obrigado, Josefine. Obrigado pelo convite do Frapa, do Instituto Paradiso. Primeiro que é muito estranho falar sem ver quem está. Eu já fiz lives, mas apareciam as carinhas de todo mundo, então é um pouco estranho, mas vamos ver se funciona. Obrigado para quem está presente assistindo. Eu espero que eu e a Bia possamos contribuir de alguma forma para vocês. Eu acho que a contribuição vai muito no sentido de compartilhar mesmo as experiências, né? Porque muitas vezes a gente teve que descobrir tudo sozinho, né? Esses negócios aqui no meu olho mostram o quão velho eu sou, apesar da cara de jovem. Quer dizer, a gente teve que desbravar muita coisa sozinho, muita coisa descobrindo, errando, né? E a ideia é que vocês errem menos do que a gente e possam ir mais certeiros, né? Nas possibilidades de financiamento. Como a Josefine falou, nesse momento a questão da internacionalização é mais importante do que nunca. Ela já vinha como uma coisa muito forte, um projeto de políticas públicas realmente de incentivar a internacionalização, não só o acesso a fundos, mas coproduções internacionais, que fizeram com que o cinema brasileiro atingisse esse momento que a gente tem de grande visibilidade lá fora, né? Então, é um processo que tem ocorrido ao longo dos anos e que é fundamental a gente não perder, né? Apesar de tudo. Então, quando a gente fala em fundos internacionais, eles são, sim, uma grande possibilidade de a gente financiar projetos para além do que a gente tem no Brasil. É muito difícil que eles cumpram todo o orçamento, que vocês completem o plano de financiamento de vocês com fundos, mas eles podem ser uma grande ajuda, não só para completar um plano de financiamento, mas para iniciar também o financiamento de um filme. Porque muitas vezes você tendo um selo, você tendo um recurso inicial, isso te facilita buscar outros fundos, seja no Brasil, seja lá fora, né? Uma coisa que eu acho que é importante, eu vou falando aqui um pouco aleatoriamente, Josefine, aí você vai me guiando ou vai me cortando, tá? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, que num primeiro momento a gente fala, puta, tem um monte de fundo, eu vou começar a aplicar para tudo, porque vai que eu consiga e não sei o quê. Uma coisa que é fundamental é estudar esses fundos primeiro, né? Para evitar perda de tempo, perda de trabalho, perda de dinheiro, né? Eu tenho também o outro lado que eu acabo participando também de comissões de seleção de alguns fundos e a gente vê coisas assim absurdas. Então, por exemplo, o fundo é para ficção e de repente aparece um monte de documentário escrito, né? Ou o fundo exige uma coprodução e o cara fala, não, 100% do financiamento vai ser brasileiro mais esse fundo. Então, quer dizer, há uma série de coisas que são básicas, né? Como a Josefine falou, esse Show Me the Fund mostra quais são as possibilidades
e mostra mais ou menos qual é o perfil de cada fundo, quais projetos brasileiros já foram contemplados nesses fundos. Então, pesquisar quais projetos foram contemplados, não só os brasileiros, mas de uma maneira geral, também ajuda a sinalizar qual o tipo de projeto que aqueles fundos se interessam, né? Então, você buscando o histórico do fundo, você lendo com atenção todo o regulamento, vai ser muito mais certeiro, você vai ter muito mais chance do que atirar para todos os lados, né? E é um estudo também fundamental fazer, que é uma coisa que pouca gente pensa no primeiro momento, é que esses fundos, eles trazem uma série de obrigações junto com eles. Não é um dinheiro de graça, né? Toma aqui e faz teu filme. Não, ele traz uma série de exigências, né? Seja pela questão da coprodução, existem alguns fundos que exigem que o coprodutor nacional que aplique, então você precisa ter uma coprodução com o país de origem daquele fundo, seja com despesas, né? Então tem fundos que exigem que você gaste um percentual do fundo naquele país, né? Então, por exemplo, você vai ter o fundo do World Cinema Fund na Alemanha, você é obrigado a gastar uma parte daquele dinheiro na própria Alemanha, né? Então, é uma conta também que é muito importante ser feita, que beleza, meu orçamento é tal, né? Se eu conseguir um fundo internacional, não significa que você vai aumentar o orçamento para cá. Você vai aumentar o teu financiamento, mas você vai aumentar também teu custo. Porque você finalizar, você produzir, usar recursos pessoais ou de serviços na Europa, ainda mais com o câmbio como está agora, é muito mais caro do que você fazer no Brasil. Então, se você tinha um orçamento com todos os custos brasileiros e você pega um fundo internacional, esse orçamento vai necessariamente subir. Então, a conta mesmo com que sobe esse orçamento e o que eu vou ganhar compensa, porque senão fica elas por elas, ou senão vai dar mais trabalho do que você não tivesse. Tem projetos que eu falei, não quero fundos internacionais porque eu preciso filmar rápido, fundos demoram muito tempo, eu não posso ter obrigações com outros países. Então, não é sempre que o fundo é a melhor solução. Daí, de novo, essa coisa, estudar todos os regulamentos, há exigências, precisa da coprodução, não precisa, perfil do projeto, e aí sentar e fazer as contas para ver se realmente vale, né? Então, assim, eu vou passar para a Bia, que acho que ela tem muito a dizer, mas no primeiro momento é isso. Gente, estudem. E é isso que o Show Me the Fund é fantástico. Ele já faz esse levantamento prévio. Você vai ter que estudar depois, lógico, mas lá já está, isso daqui é de ficção, isso daqui é de documentário, isso daqui são informações básicas que já estão lá, e depois se aprofundar. Então, uma dica é essa, não adianta tirar para todo lado, porque você pode se prejudicar, você pode prejudicar o próprio projeto. Obrigada, Léo. Vou passar para a Beatriz, mas só para complementar, uma coisa interessante nessa pesquisa que a gente percebeu é que também, às vezes, o fundo não é claro na sua comunicação. Ou seja, o melhor lugar, uma dica aí, para você entender realmente para quem é o fundo, é ir nas perguntas, na Frequently Asked Questions, nas perguntas frequentes, porque lá, geralmente, tem todas as perguntas que você se fez e que talvez aquele comunicado inicial do fundo não respondeu porque não estava claro. Então, a gente acabou catando muita informação pelas FAQs, né, do site dos fundos, porque senão, realmente, às vezes, não é tão fácil entender. Os caras podem ser mais ou menos bons em se comunicar também com seu público-alvo, né? Não é só... Então, é legal você ir nas FAQs dos fundos, é um lugar muito bom de catar informação para você realmente entender melhor aquele fundo e ver se ele é para você. É só uma dica aí. Bia, conta pra gente. Ai, que ótimo. Eu vi que teve uma pergunta, que alguém perguntou se o Show Me the Fund é para outras áreas ou só para cinema. Você quer já responder isso ou deixa para mais tarde? Depois, eu quero te ouvir. Você já está aqui com a gente, então querem te ouvir. Ah, então tá. Bom, primeiro, eu acho um trabalho fundamental esse que vocês fizeram. Acho que é incrível, uma ótima ideia mesmo. Acho que facilita muito a vida de todo mundo, até pelo design gráfico e por ter todas essas informações reunidas num único lugar. Então, eu queria parabenizar mais uma vez, assim, todo mundo que teve essa iniciativa, porque facilita mesmo e ajuda e incentiva, né, as pessoas a buscarem outros horizontes, né, não apenas de financiamento, mas o bacana de você ter coproduções internacionais no seu filme é que, bom, uma coisa é coprodução internacional, outra coisa são os fundos e tudo mais, mas enfim, vou só, de maneira geral, é que isso já abre mercados para o filme também, então ele também já vai ser distribuído nesses países
com os quais você tem coprodução. Normalmente os países que entram na coprodução, eles entram também com a obrigatoriedade de distribuir nesses países. Então você vai tendo territórios assim, na qual você tem certeza que seu filme vai chegar no público, né? E vai ampliando tudo isso. Falando dessa questão de coproduções, acho que o Léo falou, né, um pouquinho, e realmente é muito importante realmente ver se para aplicar para aquele fundo é necessário ter um coprodutor daquele país ou não. Muitos deles precisam. Aí muitas vezes a gente faz um contrato que é de... como é que fala? É de, digamos assim, desejo de coprodução, né? No sentido que a pessoa fala, não, eu quero coproduzir, eu quero fazer esse projeto, caso eu ganhe os fundos aqui. Então esse é um tipo de contrato que é muito comum, que vale a pena ser feito, né? E aí você entra no fundo, não ganhou no fundo, não deu, né? Paciência. Mas faz esse estudo antes. Ganhando o fundo, vai valer a pena esse dinheiro ou não? Porque quais são... Com esse país, existe algum tratado de coprodução ou não? Porque os países que existem tratados de coprodução, o mínimo que a pessoa tem que investir no filme é de 20% do orçamento do filme. Então, aquele fundo vai cobrir esses 20% do orçamento ou não vai? Ele vai precisar buscar na iniciativa privada, nos recursos próprios, em apoio de laboratórios, de estúdios e tal, para poder concluir esses 20%. Tudo isso tem que ser muito bem pensado e muito bem negociado, né? Para você não... Às vezes você ganha o fundo, mas esse fundo não garante os 20% daquele país. Aí você não consegue cumprir a legislação que tem dos acordos bilaterais ou multilaterais com aquele país, né? Então, no site da Cine, espero que ainda tenha, faz tempo que eu não pesquiso isso e tá nesse desmonte absurdo, né? Mas na parte internacional tinham lá todos os tratados que o Brasil, né, o país, né, assinou com vários países, né? Então, tanto bilaterais, com a França tem bilateral, quanto, por exemplo, latino-americano, que é para a América Latina toda. Enfim, tem de tudo. Tem que pesquisar e ver se o país na qual você está querendo aplicar, quais são as regras, né? Se vai ter que ter 20%, se tem que ter, normalmente, quando faz uma coprodução oficial, tem que ter técnico daquele país, tem que ter ator daquele país, e tudo isso impacta onde? No roteiro também. Então, estou nesse momento com um projeto que a gente eu estou tentando, eu falei, eu vou fazer mais um tratamento quando definir quais são as coproduções. Porque se eu for ter que ter um ator do Canadá, um ator da Inglaterra, um ator da França, eu preciso ver criativamente o que eu vou fazer com isso, né? Ou se eu vou fazer um casting e começar no casting e falar só quem tem nacionalidade, binacionalidade, manda currículo, né? Quem são os atores que falam 3 línguas, que têm passaporte da onde? Porque para cumprir essas regras de coprodução, muitas vezes a gente tem que, inclusive, adaptar criativamente o roteiro. Então, tudo isso assim, eu continuo achando super instigante, né? Para mim é quase como, nossa, novos desafios, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Mas pode ser um pé no saco também, né? Então, por um lado, é muito legal, porque cada país que você junta num projeto expande, né, o repertório dele de distribuição, né, de pessoas e culturas que o filme vai impactar, que a gente, como realizador, a gente quer impactar, imagino, né, a maior quantidade possível e culturas e países possíveis. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar nisso, tanto em termos de orçamento, se esse dinheiro vai valer a pena, quanto em termos de criatividade, se isso encaixa. Se você vai conseguir ali colocar um ator daquele país ou não, e se você não conseguir, se você consegue uma exceção. Na França, por exemplo, que foi o nosso caso no Los Silêncios, o nosso filme se passava na fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. História de uma família colombiana, imigrantes latino-americanos, assim, não ia ter o menor sentido eu ter um ator francês ali. E aí a gente fez um pedido oficial para o CNC, né, que era o primeiro fundo que a gente ganhou lá, que é o Cinema do Monde, pedindo para eles nos dar uma carta de exceção. Né? Então a gente mandou o roteiro, explicou por que a gente achava que não ia fazer o menor sentido ter um ator francês no meio daquela história, né? Eu falei, a não ser que seja um fantasma, né? E daí não vai falar, mas como é que eles vão saber que é um ator francês que está lá? Enfim, vou ter que trazer uma pessoa da França para fazer esse papel. Né, não faz, enfim, economicamente não faz sentido. E eles deram a exceção. Então, na França, como eles têm essa cultura cinematográfica muito forte, já um histórico enorme, assim, muitas coproduções, eles são bem flexíveis, pelo menos me pareceu assim, que eles são bem flexíveis, assim, e olhar o projeto, entender as necessidades do projeto e abrir as exceções quando necessárias, inclusive em termos de equipe,
Então, no nosso caso, no Los Três, a gente deixou para fazer a pós-produção na França, e durante a filmagem a gente só teve a continuista, que era francesa. E aí, sei lá, cada departamento conta uns pontos lá para a matemática deles, que daí o coprodutor francês vai saber fazer. O Cinema du Monde é um fundo que você só pode entrar com o coprodutor francês. Tem outros lá, tem o Île-de-France, tem uns fundos regionais, assim, tem vários fundos na França que normalmente dá para aplicar. Mas, no geral, você precisa de um coprodutor do país ou da região. Tem também de reescritura de roteiro, tem para animação, tem muita coisa, tem para documentário, ali, tem assim, realmente uma cultura cinematográfica de muita valorização mesmo do nosso trabalho, e tem uma coisa linda também que eu vou, enfim, contar, que não é do fundo exatamente, mas eles têm lá uma comunicação, assim, um trabalho em conjunto com o Ministério da Educação também que é fantástico. Então, o nosso fundo, né, por ser uma coprodução francesa, quando ele foi lançado, o Ministério da Educação fez uma cartilha sobre o fundo de 22 páginas, sobre vários aspectos do fundo, mandou para todas as escolas na França. E as escolas... filme, quer dizer? Do filme. E aí mandou para todas as escolas da França, e aí as escolas agendavam a sessão para ir assistir no cinema, os professores levavam os alunos, os professores foram treinadas, vendo debates meus para poder responder as perguntas, e aí eles faziam debates, depois faziam atividades pedagógicas com os alunos, a partir, acho que de 15 anos, uma coisa assim, e aí os alunos produziram críticas, premiaram filme, assim, eu ganhei o prêmio de melhor filme de guerra dos adolescentes de uma região da França, assim, eu fiquei... É muito lindo, assim, quando um país pensa o investimento público, né, e pensa de maneira cruzada, né, então é as artes, mas é também a educação, é também relações internacionais, é também comércio, é também, enfim, muitas coisas, né. Então, estou só falando isso porque a gente está passando por esse momento de desmonte tão grande, né, que às vezes é bom ver que existem outras formas de, enfim, de lidar com essas questões, né. Isso foi na França. O Sorfond, por exemplo, é um fundo também que eu cheguei aí lá, eles têm além do fundo, eles têm um Sorfond Forum, que também é um edital que você escreve, manda seu projeto, e aí eles te convidam para ir para lá, para você conhecer coprodutores noruegueses, antes do fundo. Então você vai para lá, eu lembro que foi a primeira viagem internacional, meu filho tinha 12 semanas, eu fui para lá com ele porque eu tinha passado para fazer o pitching do Los Silêncios, justamente, e conhecer os coprodutores de lá. E é super bacana, porque é um jeito, né? Porque você fala, precisa de coprodutor. Como é que eu faço para achar um coprodutor nesse país, né? Então, normalmente os festivais têm essas mesas de negócios, né? Muitas vezes os festivais são também esse ambiente, né? De encontrar coprodutores. Muitas vezes os países têm um catálogo, um site que tem também os coprodutores. Participei agora recentemente do fórum no Canadá, Brasil-Canadá, do festival de cinema brasileiro no Canadá, e foi fantástico, porque a gente foi para Toronto, para Montreal, e conheceu todos os produtores de lá, e também os fundos de lá, e eles têm sites, né, Ontario Creative, assim, tem vários sites governamentais, onde tem os catálogos dos produtores, que daí você pode entrar em contato, ver o filme que os caras já fizeram, ver se te interessa ou não, né, a linguagem e tudo mais, porque normalmente cada coprodutor que entra, isso é uma coisa muito legal, enriquece muito o projeto, eles vão trazer a visão deles para o projeto. Então, eles vão ler o seu roteiro, vão fazer anotações, vão mandar de volta. Eu acho isso maravilhoso, porque daí o filme já nasce com um olhar internacional. Eu lembro que a primeira vez que o Thierry, que é o meu coprodutor francês, me mandou as anotações do roteiro, assim, tinha mais detalhes e tudo mais do que os consultores de roteiro que já tinha passado o filme. E foi super rico, porque daí para responder ele, às vezes eu tive que criar outras coisas, ou realmente vi que estava faltando determinadas coisas, e as perguntas dele me fizeram repensar outras coisas, né? Desde o olhar dele de lá, né? Então isso também é muito legal, assim, cada coprodutor que entra no projeto vai trazer a visão dessa cultura, né? Então, às vezes você tem um coprodutor, sei lá, mexicano, um coprodutor, sei lá, inglês, outro chinês, estou chutando, né? Eu já fiz com a Índia também, então é muito bacana ver como cada país, assim, cada cultura faz umas perguntas diferentes e quer entender de uma maneira diferente, assim, e eu acho isso muito rico, mas pode ser um pé no saco também. Então, mas para mim, no geral, eu acho legal. Então, mas é muito legal, é muito importante ver o que esses produtores já fizeram, porque por mais que
a outra coisa muito importante, ainda mais para quem é diretor e roteirista, nos contratos de coprodução, não esqueça de colocar a cláusula de quem que é o corte final do filme. Porque isso é muito óbvio para, sei lá, França, né, Brasil às vezes, depende, mas para outros países não é muito óbvio. E aí isso pode dar depois problema na hora da edição, né? Então é importante colocar se o corte final é do produtor ou é do diretor. Em caso de muitas coproduções, né, e, enfim, no geral, eu acho que sempre melhor ser do diretor, sempre, obviamente, levando em consideração, né, a consideração de todo mundo e tudo mais, mas isso é muito importante estar no contrato, de quem quer o corte final. E também a escolha de, né, de elenco, de equipe e tudo mais, para não dar problema no futuro. O Sorford, voltando para o Sorford, ele é um fundo muito bom, desse da Noruega, porque eles precisam de um coprodutor local para aplicar, mas eles não têm contrapartida no sentido que você não precisa contratar ninguém de lá. Não, inclusive, eles falam, pega esse dinheiro e gasta no seu país, porque vocês não vão conseguir pagar um salário de um norueguês. Tipo, nem pense em gastar, acho que é 50 mil moedas deles, ou 100 mil moedas deles, você não pagaria, assim, você não conseguiria pagar o custo de vida deles e tudo mais. Então, obviamente, os coprodutores, quando eles aplicam nos fundos locais, normalmente eles ficam com uma pequena taxa, de 10%, enfim, 5 a 10% no geral. No geral é 10%, né, Léo? Então ele vai ficar, né, o produtor que for fazer esse trabalho lá vai ficar com essa taxa, mas o resto vem de fato para o filme, e aí na conversão para o Brasil é um dinheiro que, por exemplo, vale a pena. Mas aí fique ligado, porque eu acho que ele pede exclusividade na Escandinava. Então você não vai poder aplicar em outros fundos da Escandinava. Escandinava é Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, enfim, nesses países, né? Então, Legal. isso é importante. Outra coisa que é importante é depois, na hora de distribuir, você saber, quando você for, né, vender para um sales agent, que isso, né, às vezes também é uma possibilidade, né? Tem sales agents que pagam para o desenvolvimento, né? Que daí eles querem depois te representar. Você tem que já saber que aquele território já está fora, né, do catálogo, e o cara vai poder depois explorar o filme. Então tem que perceber, tem que ficar ligado nisso, assim, se exige coprodução, quais os territórios que você está abrindo mão, porque depois na hora de negociar o filme finalizado, né, ou na hora de entrar um sales agent internacional para vender o filme, tem territórios que já vão estar compromissados. E aí cada coprodutor também fica com o seu território, então também esses acabam saindo do território mundial, né? Nas coproduções, normalmente o que fica é que cada país fica com o seu território e mais a sua porcentagem de dinheiro que investiu de equity do território internacional. Enfim, estou só falando assim, bem brevemente, um pouquinho de tudo. Josefine. Isso, ia te falar, então, Léo, ia te passar a palavra, queria te fazer duas perguntas e, por favor, comenta também sobre o que a Bia falou. Duas perguntas, uma é, o que um fundo pode impactar na trajetória de um filme depois, então, tem a questão das coproduções, mas sua trajetória também em festivais, o que isso pode ter a ver depois esse selo, se ele depois abre portas, enfim, muda a trajetória. E a segunda é um pouco porque a gente está com essa audiência que tem grande parte roteirista e diretores, essa questão de quem é melhor aplicar, enfim, roteirista ou produtor, que é para quem. E qualquer comentário adicional. Obrigada. Não, só amarrando ainda um pouco o que a Bia falou, rapidamente, que a gente tem falado muito sobre a questão da coprodução, porque a maior parte dos fundos exige, né, uma coprodução, então as coisas andam meio que juntas. Aí tem a possibilidade também de fundos que você não precisa de coprodutor, né? E aí você não tem essa exigência de 20%, você não tem, enfim, uma série de questões. Eu vi que teve uma pergunta de composição de recursos, que eu não sei se é essa pergunta exatamente, é a Dani. Dani, oi! Pelo menos eu tenho uma carinha aqui para pensar quando estou vendo alguém. A Daniela perguntou isso. Algum fundo viabiliza a realização do filme sem uma necessária composição de recursos? Isso, não sei se eu entendi exatamente, mas assim, por exemplo, né, fundos que você não precisa de coprodutor, né? E aí pensando em roteiro, né, nessa etapa, editais de desenvolvimento, tem alguns, se não vários, que você não precisa ainda de um coprodutor, né? Então, o Rubber Balls, que é vinculado ao Festival de Roterdã, ele tem o fundo de desenvolvimento, tem o fundo de produção. Para o fundo de produção, você precisa ter um coprodutor. Para o fundo de desenvolvimento, não. Então, é um fundo que você pode aplicar nessa etapa justamente de desenvolvimento, que eu imagino que seja a maior parte dos projetos aqui no Frapa,
E você, enfim, você consegue sem se vincular ainda a um coprodutor. O Visão Sudeste da Suíça, né? A mesma coisa, você pode aplicar sem um coprodutor. Ele vai muito na linha que você falou, Josefine, o site deles é horrível. Eu preciso ficar... Horrível! Não é? Tá vendo? Apanhei muito deles. Eu preciso acessar 4, 5 vezes para achar o deadline da inscrição, porque você não acha informação. Então, isso que você falou, né, da informação, que muitas vezes é difícil e tal, vem também numa questão que é tempo, né? Se a gente já não devia escrever de última hora nos fundos brasileiros, coisa que a gente sempre faz, você chega às 5 da tarde no correio, tem uma fila de produtor para mandar o projeto, fundos internacionais menos ainda. Porque aí você tem o quê? Você tem tempo de escrever para a mulher do Visão Sudeste e falar, olha, mulher do Visão Sudeste, ponto 1, arruma teu site, que eu não acho. Ponto 2, me tira essa dúvida já que teu site é ruim. Aí ela dá o tempo dela responder, de você conseguir sanar essas dúvidas e tudo mais. Então esse é um ponto, de você escrever com antecedência. A outra coisa você vai ter que traduzir esse projeto, né? Então, aquela coisa de vocês ficar escrevendo o argumento, a carta de intenção até a última hora, não sei o que, teu tradutor vai querer te matar, vai fazer uma tradução ruim, e tradução ruim é a pior coisa que existe quando você submete para um fundo. A pior coisa. Porque acontece? O cara do fundo vai ler 80 projetos, vai ler 90 projetos. Se tiver trabalho de ler o teu porque ele está ruim, ele passa para o próximo. Então é muito cansativo quando você está lendo 80, 90 projetos, você ainda tem que se concentrar na tradução mal feita, né? Então, isso é fundamental. Então, você ter o tempo de chegar, tirar a dúvida com o fundo, ter o tempo da tradução bem feita e tudo mais, isso é fundamental. Então, assim, tem essa questão de fundos, sim, que você pode acessar sem recurso brasileiro, quer dizer, sem coprodutor, né? E muitos fundos também podem ser o primeiro dinheiro, sem você precisar ter dinheiro brasileiro antes, principalmente esses fundos de desenvolvimento, né? Você perguntou de qual o impacto disso na carreira do filme a longo prazo, né? Eu acho assim, esses fundos todos são selos, né? Às vezes você se aplica para um fundo, o dinheiro nem é tão bom, mas é um selo que o seu projeto ganha. Quando o seu projeto ganha um selo, ele já é visto com outros olhos, né? No mercado, esse cara aqui não é um projeto qualquer, ele já ganhou um edital, ele já ganhou... Enfim, então ele já é um selo que te ajuda a se colocar no mercado e te ajuda a buscar outros fundos, né? Os outros fundos também são impactados pelo fato de você já ter sido contemplado em algum outro. Tem uma coisa também que muitas vezes a gente não pensa, que da mesma forma que a gente concorre aos festivais, os festivais concorrem entre si para tentar descobrir o próximo grande nome, né? Quem é o próximo cara que vai fazer um primeiro filme e depois vai estourar? Então, os festivais competem entre si para essas descobertas também. E quando eles competem entre si, eles usam os fundos para isso também. Então, você tem, por exemplo, o Rubber Balls, que é vinculado ao Festival de Roterdã. Você tem o World Cinema Fund, que é vinculado ao Festival de Berlim. Quando você ganha um desses fundos, o festival gosta de te acompanhar. Então, por exemplo, Rubber Balls, você ganha um desenvolvimento, o Festival de Roterdã vai querer muito fortemente te apoiar na produção. Por quê? Você já está vinculado a ele. Não é uma exigência que você ganhar, você tem que estrear lá, mas eles criaram toda uma relação tua com o festival. Então, a chance de você ser selecionado para aquele festival aumenta. O World Cinema Fund é a mesma coisa, entendeu? Você está escrevendo, às vezes o cara te manda uma mensagem e fala, você já ganhou o World Cinema Fund, né? Sim. Então, cara, o teu projeto ele já vai ler com outra atenção, né? Então, esses projetos vinculados a festivais, esses fundos vinculados a festivais, também ajudam nesse sentido, que você perguntou, né, ao longo prazo, né? Então, eles já te vinculam ao festival, já te aumentam as chances daquele festival. Além, né, dessa questão da distribuição, teu projeto são os selinhos que eu falei, né? Teu projeto em selinhos, você vai aumentando a chance de chamar atenção para outras pessoas, né? E você perguntou uma terceira coisa, era de longo prazo? Não, era um pouco isso, né? Qual fundo tá para produtor, qual fundo para roteirista se inscrever? Que acho que tem a ver com essa coisa de desenvolvimento, né? Da fase que você tá, que acho que você acabou... Sim, Porque, assim, tem fundos, a maior parte dos fundos demanda que você tenha um produtor nacional do teu país de origem, e se não tem, é um ponto negativo. Sabe? Ele é um ponto que talvez, num critério de desempate, ele possa contar para isso, né? A não ser que seja um fundo exclusivamente, ele fala, quem aplica é o roteirista, quem aplica é o diretor. Existem fundos que falam isso. Não sendo isso,
Porque o que acontece? Um projeto que não tem um produtor, ele já é visto assim, puta, será que ele vai conseguir se viabilizar? Né? Porque isso é um receio deles. Né? Eu vou botar dinheiro num filme, ele precisa acontecer, senão é um dinheiro que eu perdi. Né? E se você não tem um produtor no teu país de origem, eles já ficam um pouco ressabiados. Tá, beleza, vou dar o dinheiro, mas será que esse projeto vai acontecer mesmo ou não? Então, num critério de desempate, por exemplo, você não ter um produtor conta e conta bastante. Então, assim, realmente o ideal é você já aplicar com um produtor, não só por conta disso, mas porque o produtor também tem expertise em ajudar você a fazer o melhor dossiê possível, né? Então, eu acho que esse vínculo, ele é, sim, muito importante. Legal. Eu vou talvez responder só a pergunta que foi feita pelo Breno no início e voltar, não, se a Bia quiser complementar, e fazer também um outro comunicado mais operacional. O Breno Castro Alves pergunta se os fundos também incluem oportunidade para quadrinhos, literatura e o podcast, e não só cinema. E a Helena Paravicini pergunta se é também para séries de TV. Aí, para responder, a ambição do Show Me the Fund foi ser muito abrangente, até porque os parceiros, né, a gente tem o Cinema do Brasil, que é o programa de internacionalização do CAS, da Associação de Produtores, e também o Brazilian Content, que é o programa de exportação ligado à Associação Brave de Produtores Audiovisuais, que tem um foco maior até em televisão. Então, a ideia era, sim, ser mais abrangente do que só cinema. De fato, a pesquisa mostrou que a gente, pelo menos, encontrou menos coisas, menos oportunidades, menos fundos, menos iniciativas voltadas ao formato de episódicos. A gente fez um esforço, tanto é que nesse volume, segundo volume, tem duas iniciativas, uma americana, que é o Screencraft, e uma britânica, que é o Wickers Fund. Então, tem dois fundos, sim, que são voltados, entre outras coisas, a piloto de série. Então, é possível, e é para diretores, etc. Mas, de fato, você vai ver que nos volumes tem um volume maior, uma proporção maior de oportunidades para cinema, mas existem, a gente faz questão de que cada volume traga algumas oportunidades para outros formatos. Agora, podcast, eu acho que não está incluído, realmente a gente, assim, quando digo a gente tentou ser abrangente, é para incluir episódicos, e a animação perpassa isso, né? Então, assim, a animação sim está incluída, que seja em feature, que seja em episódicos, e a gente tentou incluir, então, essa coisa de séries e pilotos, mas realmente tem menos coisas. E aí até quando são coisas que têm um formato um pouco diferente. Nascem muito, às vezes, junto à iniciativa privada. É um estúdio, é um canal, enfim. É outro tipo de contexto para isso acontecer, além desses que eu mencionei. Então, para responder, sim, e pode baixar, que você vai ver que tem lá. E aí, sobre isso, parece que teve um lapso do sistema. Então, as pessoas estavam dizendo, algumas não receberam, que aí me falaram para falar o seguinte: quem não recebeu, porque se cadastrou entre 9 e 10 da manhã de hoje, vai receber, não fique ansioso, você vai receber no disparo que faremos em seguida dessa live. Agora, quem se cadastrou logo depois desse horário das 10, já recebeu esses dois volumes, 1 e 2, ou a partir de agora já vai receber os dois volumes. Então, quem ficou nesse limbo entre as 9 e as 10 e ficou sem, vai receber em seguida, tá chegando aí. Bia, quer falar de alguma... Fala, Léo. Não, desculpa, Bia, só para complementar aqui a questão do Breno, eu não sei se era exatamente isso que ele está perguntando, eu não conheço, e acho que talvez nem seja o escopo aqui, né, do Show Me the Fund, fundos específicos para quadrinhos, literatura, ou pode ficar, beleza, é um fundo internacional para quadrinhos, um fundo internacional para literatura. Certamente existem, mas não é o foco aqui. O que eu posso dizer é que, por exemplo, um projeto que se desmembra depois em multiplataformas, ele pode chamar mais atenção no momento de avaliação do fundo, né? Não significa que esse é o motivo, mas assim, não, legal, vou financiar esse filme depois, ele está pensando já esse filme em fazer episódios na web, e depois fazer quadrinhos, e depois fazer podcast, quer dizer, isso, quando você vai falar no fundo, na tua perspectiva de distribuição, na tua perspectiva de como você vai ampliar o teu público,
isso pode contar a favor, né? Você pensar no teu projeto multiplataforma. Então, quer dizer, não é uma exigência do fundo, o fundo não vai financiar essa parte, mas, de novo, critérios de desempate. O cara fala, pô, esse cara está pensando fora da caixa para distribuir o filme, ele não está pensando como todo mundo vai lançar em sala de cinema e VOD. Não, ele está pensando em ampliar esse público em outras linguagens, né? Então, não são fundos para isso, são fundos que, se você, não sei se era essa a tua pergunta, Breno, mas assim, se você tem esse tipo de coisa vinculado ao teu projeto audiovisual, isso pode ser um ponto a favor na avaliação. Tá? Ou até quando, por exemplo, é um projeto audiovisual que é uma continuação de um podcast, ou que vai ser, ou foi baseado num podcast, ou numa HQ e tudo mais. Só não esquece que daí, na hora de fazer o dossiê, né, você precisa ter os direitos autorais da obra que você está utilizando, né? Se não for você mesmo o criador, né? Então, sei lá, quero fazer né, vou começar aqui fazendo um podcast porque é mais fácil de eu, sei lá, de eu produzir, e depois isso daqui eu quero que desdobre numa série, numa obra audiovisual. Pode ser, enfim, interessante, aí na hora do dossiê você vai colocar, temos tantos views, ou tantas pessoas que baixaram e tal. Enfim, pensando sempre só nessa questão dos direitos autorais, né? Uma coisa também que eu ia falar é que, além de estudar os fundos, né, e ver exatamente se é para o seu projeto ou não, não esquecer da maturidade do projeto. Muitos fundos, você só pode mandar uma vez ou duas. Então, realmente veja se, assim, peça para os seus pares lerem, para outras pessoas lerem, porque às vezes você fala, puta, ainda não está no momento, sabe? Falta mais um pouquinho, mais uma reescritura, falta deixar aí uns meses esquecido, pegar de novo, rever. Porque às vezes a gente sai, né, mandando para tudo quanto é canto que a gente quer fazer o máximo possível, e daí na hora de que você está lá na comissão também, né, fiz parte de algumas comissões, você lê, você fala, putz, ainda não está no momento, esse filme ainda precisa se desenvolver um pouquinho mais, ainda não está tão claro quem são esses personagens, não está tão claro esse arco, não está tão claro o que ele quer falar com isso, ou qual que é a relevância disso, ou por que raios que alguém precisaria assistir isso. Tô sendo bem honesta, assim, às vezes você pega o projeto e fala, não entendi por que ele acha que isso pode ser interessante para alguém. Enfim, então, essa questão da maturidade do projeto é muito interessante. E aí, no caso, o bom de você ter coprodutores internacionais é que também eles te falam se para o país deles eles consideram que está no ponto ou não, para já colocar. Então, isso é muito bom, assim, de ter produtores, coprodutores, né, para poder ver isso. Enfim, outra coisa que eu ia falar, a tradução que você já falou, né, que é sempre importante ter uma boa tradução, porque realmente, assim, Google Translator ninguém lê, entendeu? Começou a ler, viu que não faz sentido, tchau, próximo. Muitos fundos também, nessa questão de ter um calendário, não sei, agora uma sugestão, não sei se o Show Me the Fund vai fazer, mas se tiver um Google Calendar de todos os fundos pra gente baixar no computador, ia ser maravilhoso. Com um alerta de um mês, daqui a um mês, ó, mês que vem vai ter isso, se prepara. A gente manda uma pessoa tocar na sua porta, inclusive, tá? A gente já tem esse serviço, chegar por drone, Não, mas ó, você falou, é uma coisa que depois da gente fazer esse levantamento, a gente tentou construir já um pouco internamente e a gente viu que se vamos fazer isso, vamos compartilhar, né? Então, a gente está em fase de desenvolvimento disso, provavelmente como ferramenta compartilhada. Acho que a gente deve, se isso realmente se concretizar, a gente anuncia no terceiro volume, daqui a 15 dias. Boa, quer dizer, a sua ideia foi ouvida. Muito bom. Então, e até a questão da antecedência, né? Por que é bom você saber que mês que vem vai ter o fundo e você tem um mês para preparar o dossiê? Porque muitas vezes você já está com o projeto bom, está maduro, está feito, está desenvolvido, todo mundo gosta, mas aí um fundo pede um argumento de 4 páginas, o outro pede um argumento de 12 páginas, o outro pede um argumento de 25 páginas, o outro não pede argumento, o outro, assim, não tem um padrão. É enlouquecedor. Inclusive, aí é uma ideia minha para os fundos, vamos padronizar as coisas, gente. Ao menos no Brasil, né? Vamos definir o que é um argumento, o que é uma sinopse, quantas linhas vocês querem, porque é enlouquecedor, assim, todo mês o mesmo texto, você não aguenta mais, aí chega uma hora que você não aguenta mais a história, né? Você fala, já escrevi tantas vezes essa história, em tantos formatos diferentes, só para ter uma ideia, Los Silêncios, assim, eu sempre conto isso, né? Porque também precisa de muita perseverança nessa área, né? O Los Silêncios a gente mandou para 36 fundos de financiamentos. Ele foi todo feito com recursos públicos. Alguém perguntou, né, se um único fundo cobre o filme inteiro. Eu nunca vi um filme, assim, o filme vai custar pelo menos
sei lá, 600, 700 mil euros, vai, tô chutando assim por baixo, um filme de baixo orçamento, vai no mínimo 500 mil euros, bem baixo mesmo, tá? Não existe nenhum fundo que te dê esse valor que eu saiba, tá? Normal, existe? Existe, ó, olha o produtor. Normalmente os fundos Não, te dão, assim, de é, produção, sei lá, de 50 a 150 mil, 200 mil no máximo. sim. Mas, É fala, o isso Léo que a vai gente tem que saber. pensar, é isso, realmente é muito difícil, você não vai conseguir, por isso que eu falei lá no começo, né, que a questão do fundo internacional não vai resolver nossos problemas, que você não vai conseguir financiar um filme inteiro com fundo internacional, exceto o Festival de Veneza tem um fundo que é para micro-orçamentos. Eles selecionam projetos para serem desenvolvidos e realizados com micro-orçamento, que eles falam, o dinheiro é esse, não vou saber de cabeça agora, é bem pouco, agora com o câmbio já não tanto, mas o dinheiro é esse, tu vai fazer com esse dinheiro e vai me entregar daqui a um ano. Então, esse é o único que eu conheço que realmente é micro-orçamento e ele cobre, ele tem que cobrir necessariamente o filme inteiro, né? Mas aí o filme tem que se adaptar ao orçamento, é diferente do orçamento ter que se adaptar ao filme. Legal. Aliás, Léo, acho que você tocou também num ponto que está surgindo aqui nas perguntas. Esse é da Biennale College, é isso que você está falando? É Isso. incrível. Teve brasileira que passou no ano passado e tudo. Não, isso é muito bom. Só lembrando, Bia, você falou 36 fundos, isso? Los Silêncios? Então, Isso, a gente mandou para 36 fundos e é. desses 36 a gente ganhou 6. Então, assim, Foi muito bem até, né? não, e ainda foi bem, a gente conseguiu fazer um filme todo só com esses recursos públicos, mas assim, realmente é muita persistência. Vários fundos a gente mandou mais do que uma vez, porque tem essa questão da maturidade do projeto. Às vezes você mandou uma vez, você achava que estava ótimo, mas né, ali junto com a concorrência, com o contexto do que está acontecendo, etc e tal, não estava no momento. E aí você Não, manda no muito ano importante. seguinte, na outra vez e foi. Mas, assim, alguns só aceitam você mandar 2 vezes. Então, pensa bem antes de mandar de novo, sabe? Assim, realmente vê se você fez uma mudança significativa, se deu um clique, né? Se, às vezes é bacana ter consultores que vão ler. Muitos consultores também, aí de roteiros, eles também trabalham para fundos, no júri. Trabalham como júri e também muitos consultores trabalham para televisões também europeias. Então, às vezes o cara é consultor de roteiro, mas ele também é o cara que seleciona para Arte, ou seleciona para não sei o quê, ou faz parte do comitê de seleção de algum fundo ou de alguma televisão. Então, também os consultores são boas portas para você ver se seu projeto está maturo, tá com maturidade ou não, para você melhorar o seu projeto, e também porque alguém lá dentro já vai conhecer seu projeto a fundo, né? Então, sempre isso ajuda, né? Às vezes ele não pode participar de uma seleção que ele já foi o consultor, mas, enfim, ele conhece como que as pessoas pensam naquele lugar, quais critérios usam, né? Quais são as réguas com as quais eles medem a obra, né? Que são vários critérios. Um fundo muito bom que a gente não citou aqui, que para mim foi essencial, é o Ibermédia, que na parte de desenvolvimento ainda não precisa de coprodução, só na parte de coprodução mesmo que precisa. E normalmente, se ele apoiou o desenvolvimento, ele vai apoiar depois a coprodução. É um dinheiro que é meio emprestado. Eles te dão, sei lá, uma parte de dinheiro, um recurso, e você, no primeiro dia de filmagem, você precisa devolver aquele dinheiro que eles te deram para desenvolver. E você precisa ter um dinheiro em caixa também. É mais ou menos assim, você fala, eu já estou investindo 10 mil dólares, estou chutando, tá? Estou investindo aqui 10 mil dólares, eles te dão mais 10 mil dólares. É meio que não sei se ainda é assim, quando eu fiz era assim, mais ou menos. Então, você tem que comprovar e, assim, mandar um extrato bancário, não é comprovar só em serviço, em nota fiscal, assim, tem que mandar um extrato bancário falando, não, eu tenho tanto para investir nesse projeto, eles vão te dobrar aquilo, e aí, quando no primeiro dia de filmagem, você devolve para eles. Se você ganhar o coprodução, eles já descontam da parcela de coprodução. Tô falando isso para lembrar disso na hora de compor seu plano de financiamento, que você vai ter que devolver o dinheiro. Não esqueçam, como eu esqueci. Ótimo! Cadê aqueles 10 mil? Eles mandaram 10 mil a menos, como assim? Olha, lições Enfim, aprendidas da Beatriz Steiner. Não lição esqueça, aprendida. é muito importante. A gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui. Tem mais uma pergunta aqui para fazer e algum também um pouco falar né, dos nossos próximos passos aí, como projeto Show Me the Fun. A pergunta é do Rodolfo Junqueira Fonseca: o quanto uma equipe técnica precisa estar completa para acessar um fundo internacional de desenvolvimento ou produção? Digo, roteirista, produtor local, diretor, fotógrafo. Quer responder?
Eu acho que, assim, no de desenvolvimento, normalmente não precisa de muita gente, é mais realmente o roteirista, né, o currículo, o projeto. Se você tiver um produtor, é ótimo, porque realmente sempre conta, né? Se você tiver, aí tem uma coisa que é meio tricky, assim. Muita gente, por exemplo, me manda roteiro para eu ler, só que já tem, não, esse ator já é não sei o que, não sei o que lá. Eu, como diretora, eu já, a não ser que seja um ator que eu seja muito apaixonada, isso já me fala, pô, mas se já tem o protagonista, o que eu vou participar disso, sabe? Assim, tipo, você limita, às vezes, a liberdade das outras pessoas que vão participar criativamente de um projeto. Então, mas eu acho que para fundos pode ser interessante, às vezes você já tem um ator associado ao projeto, enfim. Mas, assim, cuidado, assim, porque por um lado pode ser interessante, por um outro, às vezes o produtor ou o diretor vão querer outra pessoa. E aí, como é que você faz com aquela pessoa que você já se comprometeu? Né? Então, isso é uma moeda de uma faca de dois gumes, assim, né? Para roteiristas, né, que estão mandando. Eu sempre, quando eu mando para projetos de desenvolvimento, eu sempre gosto de ressaltar a pesquisa que eu ainda quero fazer com o fundo. Então, por exemplo, eu já tenho a história aqui, eu já sei quem são os personagens, tal, mas, poxa, com esse dinheiro eu vou poder ir para tal lugar, pesquisar tal coisa, entrevistar, porque meu trabalho nasce muito de pesquisa e de entrevistas. Para o Los Silêncios, esse Ibermédia que a gente ganhou lá no início, me permitiu viajar à Colômbia, me permitiu ir para Manaus, ir para a fronteira. Eu entrevistei 80 famílias colombianas vivendo na situação que meus personagens viviam. Isso enriqueceu demais o argumento que eu tinha, né? Então, acho que isso é importante, assim, na hora de mandar o projeto, falar para eles o que você vai fazer com esse dinheiro, né? Além, né, de, obviamente, pagar suas contas enquanto você está lá escrevendo, né? E poder parar para fazer isso sem pegar os projetos e tal. Normalmente, ter um projeto de pesquisa, eu acho que valoriza, assim, que eles falam, não, puxa, realmente esse dinheiro vai trazer enfim, um significado bacana. Eles gostam muito de impacto social também, normalmente, né, dos projetos e tudo mais, então, enfim, às vezes a pesquisa também te ajuda nisso, né, no que essa história, sei lá, meu filme é uma história de amor, mas no que isso pode também ter um impacto social, exatamente, né. Enfim, estou falando um pouco de É. coisas meio que Não, gerais que eu tinha anotado é. aqui. E muitos desses fundos que a gente viu, né, têm interesse em ouvir essas histórias de regiões subrepresentadas ou com menos infraestrutura, né, tem um pouco essas duas coisas. E o Brasil fica num lugar sempre um pouco complexo, né, porque a gente não é subdesenvolvido o suficiente, né, para às vezes passar em alguns recortes, e então complexo, mas a gente tem visto muito desses fundos interessados em países que têm escassez de recursos e o fundo vem com essa lógica, e também um pouco dessas histórias super representadas, né, de minorias, ou enfim. Então, tem muitas vezes, vários desses fundos, vocês vão ver, tem esses vieses, assim, que é muito interessante ocupar, né, esse lugar por aí. A gente está chegando ao fim, eu vou só, então, deixar vocês fazerem umas considerações finais, aí um encerramento, e passar só uns recados. Dessa conversa fica claro duas coisas, eu acho. A primeira é que a gente precisa fazer esse calendário, então, Bia, já me falando assim, não, está sendo feito, a gente já está fazendo, então, assim, está em curso, vamos fazer. E eu acho que o que a gente podia fazer para a próxima edição quase é uma lista de recomendações, né? Os do's and don'ts, né? O que fazer, o que não fazer. Então, o Google Translator está fora, e a gente, né, tem essas dicas muito importantes de vocês, que eu acho muito sobre a maturação, né, o tempo do projeto, pensar muito bem para qual fundo, entender que o seu tempo também é escasso, o tempo da pessoa na frente é escasso, então precisa todo mundo, né, usar da melhor forma possível, no melhor momento, para o melhor objetivo para o filme. Então, assim, eu acho que essa coisa de entender muito bem qual é o seu projeto, o que precisa, qual fundo é para você, já é metade do caminho andado, e ao mesmo tempo, acho que a gente ouviu aqui pessoas como vocês que desbravaram, né, o Léo usou essa palavra, desbravou esse universo, hoje, realmente, as informações estão mais disponíveis. Então, assim, até tem uma vantagem em relação, talvez, a quando o Léo começou a fazer isso, talvez você, na Bia, as informações estão mais acessíveis, melhor tratadas. Então, acho que isso é importante. E mesmo vocês ralaram isso, tentaram 36 fundos para chegar em 6, ou seja, basicamente, o que pessoas nos falam sempre no nosso conselho nada substitui trabalho, né? Ou seja, basicamente isso, vai ter que conseguir correr atrás, e todo mundo corre atrás, faz parte, mas alguma hora vem, e quando vem, realmente acho que vem com um conjunto aí de potencialidades que vocês falaram aqui que valem bem a pena. Então,
queria só contar que a gente, então, daqui a 15 dias lança a terceira edição, terceiro volume. O Ibermed, óbvio que você mencionou, é um dos 50 fundos, ele não esteve nos 2 primeiros volumes, porque é um fundo um pouco melhor conhecido até aqui, eu acho, mas ele é um fundo super importante, então ele estará. Mais fundos, então, daqui a 15 dias. A gente vai tentar também sempre lançar essas edições junto a mercados ou festivais. Então, como fez agora com Frapa, vem aí pela frente outros. A gente deve estar no Expocine, a gente deve estar junto com o Festival de Gramado. Enfim, a gente está fazendo essas parcerias. Então, fique atento nas redes sociais, tanto do Projeto Paradiso no Facebook e no Instagram, quanto dos nossos parceiros, Cinema do Brasil e Brazilian Content da Brave, para acompanhar, e pelo site showmethefund.co para receber as próximas edições e ficar sabendo das webinars. Considerações finais, por favor, e queria agradecer, primeiro, o Frapa por nos hospedar, nos receber, essa parceria, e eu queria agradecer a presença aqui e a contribuição gigantesca do Leonardo Mech e da Beatriz Sainer. Eu vou trazer um problema para a Josefine, porque eu vou estourar o tempo, porque eu não vou fazer consideração final, não, eu vou amarrar algumas coisas que ficaram soltas, que eu acho super importante dessas últimas questões. Josefine, tu vai estourar teu tempo. A primeira coisa, só complementando o que o Rodolfo perguntou, né, sobre a equipe técnica. Então, desenvolvimento realmente é o roteirista que conta, e aquilo que eu falei, ter um produtor local é super importante. Para produção, eu diria que só se você tiver um nome reconhecido internacionalmente é que vale a pena. Se não, não tem porquê. Então é aquilo. Você tem o Júlio Andrade e o Edir Santos, que eu acho um puta ator aqui no Brasil, os dois, e você colocar no projeto, os caras não sabem quem é. Agora, se tem o Benício Del Toro ou a Angelina Jolie, aí tu coloca no projeto que vai contar a seu favor. Se não, é roteirista e produtor realmente. Tá? Outra coisa importante que a Bia falou muito en passant, editar desenvolvimento. Gente, tanto no Brasil quanto lá fora, desenvolvimento não é escrever roteiro e ponto. Pelo amor de Deus, desenvolvimento é um monte de coisas. Desenvolvimento é pesquisa, é preparar dossiê para fundos, é ter dinheiro para ir para mercados e festivais. Então, quando eu vejo um orçamento que é única e exclusivamente o dinheiro do roteirista, não é bom, não é bom. Desenvolvimento é muito mais que isso. É uma incompreensão do que é a etapa de desenvolvimento. O roteiro é uma etapa do desenvolvimento como um todo. Então, isso. Escrever ser demais, que a Bia falou, fundamental, assim, é queimar o projeto, você escrever ser demais, é queimar o projeto, mesmo que eles aceitem uma segunda inscrição, você pode ter mudado um monte de coisa. Se as 2 primeiras parágrafos da sinopse forem iguais, o cara vai ler e falar, não, todo o resto é igual, e vai ignorar. Então, é queimar o projeto e escrever cedo demais. E o roteiro ser bom para cada país, isso é verdade, cara, é um saco. E Josefine, desculpa, os franceses são muito chatos com isso. Muito chatos. Eu estava escrevendo para o Cinema do Mundo, um outro projeto, e o produtor francês falou, cara, esse roteiro não tá bom para o Cinema do Mundo, esse roteiro não tá bom. E eu falava, gente, esse roteiro tirou nota 10 no fundo setorial, foi unânime, 3 comissões, os 3 deram nota 10. Não, mas pro do Cinema do Mundo não tá bom. Aí a gente teve que escrever um roteiro para o Cinema do Mundo. Aí eu ganhei, rasguei aquele roteiro e fui filmar o que eu queria, entendeu? Porque então tem essas especificidades que aí sim, como a Bia falou, não conta para ele, Josefine, mas como a Bia falou, o coprodutor ajuda. Né? Então, é só amarrar essas 4 coisas que estavam aí, que, enfim, só estourando um pouco. Eu acho que foi muito bom, muito pouco tempo, infelizmente, né? A gente pode continuar essa conversa durante muito tempo. Eu acho que esse material do Show Me the Fund é o que a Josefine falou. É uma primeira coisa. Seria uma boa ideia, Josefine, ter uma gente de vocês lá batendo na porta e falar, olha, lembra, daqui a 2 semanas, você quer um cafezinho para ficar acordado escrevendo? Não vai rolar. Então, quer dizer, a partir disso, gente, é mergulhar no trabalho, conversar, se conhecer alguém que já ganhou, ligar pro cara, falar, pô, me ajuda aqui, tô preparando e tal. O cara não vai sentar e escrever para você, mas ele pode dar algumas dicas, enfim. Então, assim, excelente iniciativa, parabéns, e vamos trabalhar a partir disso, a partir dessa sementinha que o Show Me the Fund está dando, que já é muita coisa, e mergulhar, estudar, trabalhar e tudo mais. É isso. Josefine, obrigado. Flávia, obrigado. Desculpe estourar o tempo de vocês. Beijo. Rapidinho aqui, acho que 2 coisas que foram citadas também, só para finalizar, a questão do tempo escasso. Gente, não esqueça que a comissão de seleção também não tem muito tempo. Então, não enche linguiça
Não tem nada mais irritante do que você receber um projeto que vocês falam ali, você fala, meu, isso aqui não é necessário, isso aqui não é necessário, isso aqui não é... Porque raios que a pessoa tá fazendo perder meu tempo. Você já faz com que o cara que vai julgar fique de bode com você, e às vezes a história é boa, mas tem tanta linguiça ali no meio que você já fica meio tipo, mano, quem ele tá tentando enganar? São os profissionais da área que estão lá, são pessoas com experiência, assim, não sabe, assim, quanto mais transparente, melhor, e menos é mais. Se você conseguir escrever com menos, escreve com menos, porque a pessoa vai ficar feliz, vai falar, ai, que bom, esse aqui realmente é só 20 linhas, sabe, assim, ou só não sei quanto, porque ele tá lendo 200 projetos, e ele também tem 20 milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo, né, então, menos é mais, não encham linguiça, realmente essa coisa do orçamento, pesquisa, né, também na hora de compor orçamento de desenvolvimento, né, não esquecer, então, se for ter, né, pesquisa, orçamento, análise técnica, às vezes um book gráfico para você apresentar nos lugares que você vai, recursos para participar de festivais, de laboratórios, de encontros com produtores, para você levantar dinheiro, às vezes uma consultoria, às vezes até ensaio, né? Eu queria muito poder contratar uns atores e ficar ensaiando algumas cenas para poder melhorar, sabe, as cenas, enfim, tem muitas coisas que podem contar nessa etapa de desenvolvimento e que é importante você pensar, né? O que às vezes fazer, sei lá, se for de animação, né, desenhos, enfim, todas essas coisas, né? Mas acho que é isso, acho que a gente falou bastante. Queria agradecer mais uma vez vocês todos, é uma alegria poder estar junto, compartilhar assim o que a gente já passou e aprender também. Muito bom ter esse trabalho assim reunido num lugar, assim, realmente ajuda bastante, viu? Que bom. Obrigada a Obrigada. você. Obrigada a Mariana, que está aí por trás, Mariana Müller, que está fazendo aí toda a produção pelo Frapa. E queremos mais. Não acaba agora. A gente vai fazer mais papos maiores e vamos ficar compartilhando essas informações tão preciosas. E, mais uma vez, obrigada a vocês. E é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada e boa sorte aí. Viva o cinema nacional! Força!